Capital Aberto, edição 41. Meu caro Diogo Simão, será que a segunda é de vez? A segunda Exato, tentativa é de 41, vez? 41 Depois V2, portanto, versão V2, 2.0. exatamente. Depois do falso arranque de há pouco, agora sim Sim, estamos live para os nossos queridos sim, ouvintes, a meia dúzia que nos ouve religiosamente, as nossas tertúlias. sim. Sim, aliás, eu tenho já a dizer à nossa audiência, ao nosso público, que portanto, fica já a boa nova de que os nossos polícias vão ficar neste momento muito mais bem dispostos por de facto se conseguirem encaixar nos seus cofres uma simpática quantia, portanto, à minha conta. Portanto, És um pá, fiel contribuinte para a causa da angariação financeira da polícia desta época portanto, natalícia, sim, na época alguém, natalícia. alguém ganhou um bom cabaz de Natal, não sei quem é que foi ainda, mas enfim. Também já contribuí para essa causa em anos passados. Este ano não, e não vou contribuir porque não tenciono conduzir nas estradas portuguesas até final do ano. Ok, boa. Vou para ti. Exato. Vamos lá então. Muito bem, edição 41 do Capital Aberto. 41, pá, que maravilha. É verdade. 41 edições destas tertúlias falando sobretudo de mercados financeiros, mas não só, entre outras política, mercado imobiliário, investimentos alternativos, relojoaria, é verdade. É verdade, sim. Fantástico. Temos aqui um programa muito, muito generalista e muito Diversificado, muito diversificado, exatamente. e hoje falamos por falar em investimentos alternativos, hoje falamos, entre outros, daquilo que ilustra a newsletter desta semana. Já agora, para quem nos ouve, se quiser receber no seu e-mail a newsletter semanal de resumo de mercados financeiros, é só subscrever através do link que está nos comentários deste podcast, seja no Spotify, seja no YouTube. E todas as semanas fica com um resumo muito bonitinho sobre aquilo que mais importante aconteceu nos mercados financeiros. E esta semana continuamos aqui a analisar o pós-eleições nos Estados Unidos e ilustramos a newsletter com o Bitcoin, que foi um dos grandes vencedores, passa a expressão, das eleições nos Estados Unidos e um dos ativos que mais beneficiou com a vitória de Trump, como era esperado. Porque de facto já se antecipava que uma vitória do Partido Republicano pudesse de facto ser um trigger importante para este ativo, e assim foi, confirmou-se. Tens acompanhado a evolução do Bitcoin? Tenho, aliás, trocámos aqui algumas mensagens os dois. Sim, tenho acompanhado e continuo com muitas dúvidas de como é que há como é que existe um ativo que vive de pura especulação, enquanto o ouro, o gás, o cobre, o carvão, quer dizer, até a porcaria do cacau, quer dizer, são coisas que são... Porcaria do cacau? Não, porcaria no sentido cacau é de... Não, claro, mas a porcaria do cacau no sentido de, pá, como é que o cacau foi que teve aquele crescimento, não é? E que tu trazes tantas vezes aqui à Falámos equação. algumas vezes, teve um crescimento brutal, sobretudo no primeiro semestre deste ano. E de facto, aqui o problema, a questão que se coloca aqui, efetivamente, é como é que existe algo que a sua figura, a sua existência apenas existe no mundo digital e que vive atualmente pura e puramente e apenas e só de especulação. E, portanto... É discutível essa tua afirmação. Eu não sou nem um expert em criptomoedas, nem um apologista, um fanático, e não gosto de facto da forma como as criptomoedas, como se coloca o plano em que se coloca a discussão sobre o Bitcoin e sobre as criptomoedas em geral, em que basicamente parece que temos dois lados da balança, em que ou és de facto um defensor acérrimo ou és um negacionista de qualquer interesse ou valor que possa existir na criptomoeda. E de facto pode haver de facto algum valor, sobretudo associar àquilo que é a tecnologia de base da Bitcoin. Também já falamos aqui noutras edições do Capital Aberto. Existe uma tecnologia que está subjacente à Bitcoin, que é a blockchain, que de facto tem uma aplicabilidade prática. A Bitcoin existe e não tem valor intrínseco material, mas tem o valor intrínseco da forma como se posiciona como uma alternativa de reserva de valor e de meio de transmissibilidade de valor para aquilo que for necessário, que possa, de facto, no futuro vir a ter um papel preponderante na sociedade. E
E na verdade, se tu pensa quando tu falas que a Bitcoin não tem qualquer valor intrínseco, não tem qualquer utilidade, pensa que de facto as notas com que tu pagas os bens e serviços que utilizas é papel, não é? Só tem valor porque alguém, a sociedade comumente, aceitou atribuir um determinado valor àquele pedaço de papel. Isto é não vamos entrar muito a fundo por aqui, uma conversa de facto poderia por si só o valor do dinheiro, não é? fazer um podcast inteiro ou ocupar-nos durante uma sessão inteira do Capital Aberto, mas há de facto acho que é importante relativizar um pouco e não colocarmos nos dois extremos da balança no que esta discussão diz respeito. Sim, mas pronto, Bitcoin, acho que independentemente de facto da gente poder dar ou não o real valor ao Bitcoin, posso-te dizer que pelo menos o rally que sofreu nas últimas 2 semanas foi um rally de subjetividade, não é? Foi um rally de vamos lá pôr a transacionar a moeda para isto valer. E especulou-se tudo e está quase a bater no 100k, não é? E, sim, portanto, falávamos isso em off antes de começar este episódio. De facto, a Bitcoin esteve, sobretudo na primeira metade do ano, durante algum tempo num range entre os 50 e os 60 mil dólares de cotação. Durante muito tempo oscilava dentro deste patamar e de facto aquele valor, um valor algo mítico dos 100 mil dólares, ainda estava de facto bastante longe, e especulava-se se algum dia a Bitcoin poderia atingir estes valores. Não está lá muito longe, já está lá muito perto, e há de facto muitos analistas que acreditam que ainda possa, durante este ano, o ano 2024, chegar a bater nessa marca que de facto será mais uma barreira emblemática, tal como os 10 mil e como os 1000 foram no passado. Os 100 mil passarão a ser de facto são neste momento essa barreira emblemática e poderão ser o próximo grande step para a Bitcoin. Pois, Bitcoin agora, estou a ouvir perfeitamente. Desculpa, parecia que tinha-te perdido, não sei o que é que aconteceu, que te perdi aqui alguns. Não, estás cá. Ok. Estavas-me a perguntar em relação à Bitcoin? Não, acho que em relação à Bitcoin já está feito este overview. Okay. Não há muito mais a dizer sobre o assunto, para além de, obviamente, entrar numa conversa mais aprofundada sobre a Bitcoin, que podemos eventualmente trazer a discussão um tema, numa futura emissão, mas para já não é tema. Mas de facto os mercados, diz. Sim, ia já tornar a página aqui para o protográfico, e acho que concordo com a tua ideia, acho que devemos reservar um dia para isso e convidar alguém que perceba do assunto. Eu sei que também tens aí alguém que tens exatamente na tua agenda telefónica uma ou duas referências boas. Cartas na manga para todos os temas, inclusive para Bitcoin. Para Bitcoin. Boa. O mercado, na última semana, de facto aliviou um bocadinho aquele que foi a euforia pós-eleição nos Estados Unidos. Falámos dessa euforia na semana passada. Esta semana foi de algo na fervura, com alguma correção, bastante correção, sobretudo no final da semana passada e início desta semana. Os mercados caíram de forma relativamente considerável. Eu diria que o mercado anulou em poucos dias metade daquilo que tinham sido os ganhos do rally de Trump, tanto que o indicador de sentimento neste momento é neutral, quando estava em euforia há uma semana atrás. Portanto, houve de facto aqui muita água na fervura, no que diz respeito àquilo que é o mercado financeiro. Aliás, estamos a ver, este é o gráfico do Nasdaq, que está mais ou menos a meio entre aquilo que era os valores de início de novembro e depois o disparo que teve pós-eleições, e entretanto caiu bastante para mais ou menos metade do valor desse ganho que conseguiu no pós-eleição, foi-se à vida nos últimos dias. Isso é verdade para o Nasdaq, é verdade para o S&P 500, é verdade para o Russell 2000. Mas é um bom indicador, não é? É uma resposta boa de que os mercados estão ávidos que o Trump ganhe, que o Trump suba para a posição de presidente, certo? Sim, de facto a resposta inicial do mercado foi muito positiva. Este refriar de ânimos agora também é natural, porque de facto o mercado subiu. Já tinha subido antes de Trump, ou seja, é preciso referir que as últimas semanas
Já para não falar no ano inteiro, o mercado acionista americano teve um excelente ano, ou está a ter um excelente ano de 2024. As últimas semanas antes das eleições tinham sido bastante fortes, portanto o mercado já a antecipar um resultado favorável e também, como falámos na semana passada, um resultado que fosse claro, que esse era o fator primordial, o outcome fundamental destas eleições era de facto haver uma vitória clara, seja de quem fosse. Acabou por cair para o lado republicano. E houve, de facto, acabou por cair para o lado republicano de forma bastante clara e o mercado gostou disso. Subiu ainda mais face àquilo que já tinha subido e agora é natural que haja aqui um refriar, tomadas de mais-valias, realocações de carteira que podem ter a ver com os investidores a posicionarem-se onde acreditam que possa ser mais benéfico estar posicionados numa administração Trump ou uma administração republicana. E este gráfico que estamos a ver agora explica um bocadinho isto. Nós, apesar de termos os mercados acionistas americanos em máximos, nem todos os setores estão a performar da mesma maneira. Nós temos em comparação o setor financeiro com o setor de healthcare e a azul, o setor financeiro, que está com 32% de valorização, setor financeiro nos Estados Unidos, 32% de valorização em 2024 e o setor de healthcare que vinha a acompanhar mais ou menos a trajetória do setor financeiro até aí, meados de agosto. A partir daí, a partir de final de agosto, divergiu completamente e tem vindo a cair de forma significativa, ou seja, a partir daquele momento em que se começou a ser cada vez mais provável uma vitória do Partido Republicano, muito associado a desregulamentação, quebra de impostos, tudo isto coisas que seriam positivas para o setor financeiro, enquanto o Partido Democrata, uma vitória do Partido Democrata era vista como, sobretudo, benéfica para o setor farmacêutico, o setor de healthcare, e isso está espelhado neste gráfico, ou seja, a derrota dos democratas e a vitória dos republicanos impulsionou a valorização do setor financeiro, que está com 32% de valorização no ano, e quebrou completamente o setor de healthcare, que está marginalmente positivo no ano em apenas 2%. Ou seja, apesar de termos um índice os índices americanos bastante positivos, nem todos os setores têm-se comportado da mesma maneira e também este refriar de ânimos da última semana pode ser um pouco isto, os investidores a posicionarem-se onde acreditam que pode ser mais benéfico numa futura administração republicana. Muito bem, muito bem. Continuando, um elemento estatístico interessante que falei na newsletter desta semana também, que tem a ver com isto. No momento em que há muita euforia no mercado acionista, há sempre elementos que são importantes terem em conta, que possam colocar alguma água na fervura. E este é um deles. O gráfico que estamos a ver representa o prémio de risco do mercado acionista. E o que é do mercado acionista americano? O que é isto, o prémio de risco? É o rendimento gerado pelas empresas americanas versus rendimento gerado em comparação, o rácio entre o rendimento gerado com aquilo que é o custo para adquirir essas mesmas ações, ou seja, quando um investidor investe numa ação americana, tem que comprar ações, essas ações têm um preço de mercado e essa empresa vai gerar um determinado nível de lucro. A relação entre esse nível de lucro e o custo que foi para adquirir a posição acionista nessa empresa, menos aquilo que é o rendimento a obter através das obrigações do Tesouro do mercado americano, está em mínimos do início dos anos 2000. Ou seja, quando um investidor investe no mercado acionista, investe com uma expectativa de ter um rendimento superior ao investimento, àquilo que é considerado um investimento risk-free. E um investimento sem risco é um investimento na dívida pública americana. Exato. Ora, se este gráfico que ilustra, que é retirado do Wall Street Journal, que ilustra que esse prémio de risco está a zero, significa que o investidor hoje não está a ter nenhum rendimento adicional por comprar ações, portanto, por ter a volatilidade do mercado acionista versus comprar obrigações do Tesouro a 10 anos dos Estados Unidos. E é preciso recuar ao início dos anos 2000 para termos este rácio a estes níveis, praticamente a zero. Isto não significa que os investidores que estão a investir no mercado acionista têm uma expectativa de rendimento zero. Não é isso, porque aquilo que está aqui não é o ganho do mercado acionista, porque depois sabemos que as ações que são compradas em mercado valorizam ou têm vindo a valorizar ao longo dos vários largos anos passados, e isso é um ganho para o investidor. O que está aqui a ser comparado é, do ponto de vista da métrica de o que é o lucro que a empresa está a gerar,
quanto é que eu paguei para comprar, para ter uma posição acionista nesta empresa e qual é que é o meu retorno desse investimento, único e exclusivamente com base no lucro que essa empresa gera versus quanto é que eu paguei para ser acionista da empresa. Claro que depois, como tu sabes, e como a maior parte das pessoas que nos ouvem sabe, há outras métricas, nomeadamente a valorização que as próprias ações têm em mercado cotado, que também são um ganho para mim enquanto investidor. Mas se eu olhar apenas do ponto de vista de posição acionista numa empresa que gera, obviamente, um determinado nível de lucro, quanto gera, não é? Versus aquilo que eu paguei por ela, neste momento, isso é exatamente igual, no S&P 500, no mercado acionista americano, àquilo que é o retorno que eu tenho por comprar obrigações do Tesouro do mercado americano. Ok. É um conceito interessante, porque pronto, é um tipo de segmento, é um tipo de analogia que não é muito comum ser feita, nem até mesmo... O que é que tu retiras como conclusão? O que é que tu retiras de... Estás cá? Sim, podes continuar. Sim. Estás aí com um grande fixe, não é? Tive aqui a minha câmara resolveu frisar, mas continuamos, é lá de voltar. Sim. Mas, conclusão, o que é que tu tiras, qual é a leitura principal que tiras disto? Deste rácio? Sim, tipo, conclusão. Em jeito de conclusão, dizemos que, então, temos aqui o gráfico a bater no zero, que diz que... Diz que aquilo que é o retorno do meu investimento num ativo sem risco, que é aquilo que é o mercado obrigacionista nos Estados Unidos, neste momento é zero. Não é o retorno desse mercado, ou seja, aquilo que é o prémio de risco, aquilo que eu vou ganhar a mais. Vamos pôr as coisas de outra forma, tentando simplificar um pouco este conceito. Tipicamente, nós assumimos que investir no mercado acionista tem mais risco do que investir no mercado obrigacionista. Ou seja, tem mais risco eu comprar ações americanas do que é verdade, não é? Eu comprar obrigações. Não é necessariamente verdade, mas esta é uma assunção que os mercados financeiros têm por default. Portanto, eu comprar ações americanas, porque têm mais volatilidade, porque a volatilidade desse mercado é maior, gera-me um retorno, ou deverá ter um risco maior, portanto, também deverá ter um retorno maior. Porque se eu estou a investir com mais risco, eu tenho uma expectativa que o retorno também seja maior. Senão não faz sentido, não é? Se o meu retorno de investir em ações, que supostamente têm mais risco, é o mesmo que investir em obrigações, então eu vou investir nas obrigações que têm menos risco. Ok? Parece claro este raciocínio? Ou seja, em igualdade de circunstâncias, eu vou investir naquilo que tem menos risco. E é basicamente isto que este gráfico está a dizer, que é, se eu invisto no mercado acionista com uma expectativa de ter um rendimento superior, isso não está a acontecer neste momento segundo aquilo que são as métricas do S&P 500. Ou seja, aquilo que é o lucro das empresas do S&P 500 versus o preço, o custo de as comprar, não me está a gerar esse rendimento adicional face eu investir o mesmo dinheiro no mercado de obrigações. Ok. Ou seja, esse prémio de risco, esse valor, esse rendimento adicional não está lá, não existe. Como não existe, olhando única e exclusivamente para esta métrica, não faria sentido eu investir no mercado acionista e deveria-me ficar pelo mercado obrigacionista. Ok, perfeito. Parece-te... Muito bem. Parece bem. Sim, é um exercício difícil de fazer, olhando só para o gráfico. É um panorama mais técnico e, sobretudo, Sim. Isto é importante, sobretudo, para os analistas de mercado, sobretudo quem faz análise fundamental. A análise fundamental é analisar todos os rácios, estas métricas que existem nos mercados financeiros, para perceber, de facto, onde é que pode haver valor adicional. Não sei. Só que, de facto, isto é muito mais complexo, porque isto não pode ser olhado, o meu investimento enquanto investidor não pode ser olhado de uma forma ceteris paribus. Eu não posso olhar para um rácio e achar que só existe isto, tudo o resto ignorar. Não posso ignorar que o mercado acionista tem valorizado ao longo das últimas 2 décadas a uma taxa superior a 8% ao ano, não é? Obviamente eu tenho que incorporar isso também na minha expectativa enquanto investidor. Mas se eu fosse incorporar a possibilidade de investir única e exclusivamente como negócio, em que eu estou a investir numa empresa à procura de ter uma parte dos lucros que essa empresa está a gerar, então, neste momento, investir no S&P 500 não era um bom negócio. Ok. Muito bem.
Muito bem, passando em frente, virando a página para outro segmento de mercado, que é os mercados europeus, dois gráficos a vermelho, que são o Eurostock 600 e o Eurostock 50. Gráficos a vermelho nos últimos 6 meses. Eurostock 600 e Eurostock 50 estão com quedas nos últimos 6 meses de 4,5% e 6%. Desde o início do ano estão com valorizações entre os 3,85 e os 4,35%, o que compara de forma muito negativa com os índices americanos. Ou seja, a Europa, se já estava até meio do ano a ficar de alguma forma para trás face aos Estados Unidos, embora não com uma divergência tão acentuada, a vitória dos republicanos acelerou e bem essa divergência entre Estados Unidos e Europa, e por razões óbvias, não é? Ou seja, espera-se que esta nova administração republicana não seja propriamente simpática para as ações internacionais, seja Europa, seja mercados asiáticos, precisamente porque as medidas proteccionistas que se esperam que os Estados Unidos venham a implementar vão afetar de forma significativa as empresas internacionais e, por conseguinte, a expectativa de retorno dos mercados acionistas europeu e asiático caiu consideravelmente. Pois. O que é que achas que a Europa muda, não é? Como é que isto se resolve sem ser comparativos? O que é que achas que pode ser um trigger de mudança? A Europa tem aqui uma oportunidade, por vezes é nos momentos de maior adversidade que nós descobrimos saídas para essa adversidade onde não estávamos a ver, onde não estávamos a olhar para elas. E a Europa tem aqui uma oportunidade, de facto, ao ser encostada à parede pelos Estados Unidos, tem aqui uma oportunidade flagrante de se reconverter. Repara que os Estados Unidos, na última década, passaram a ser um mercado ainda mais importante para a Europa, sobretudo depois do paulatino fechar de portas dos mercados asiáticos. Portanto, a Europa em geral, e falo por exemplo da Alemanha em particular, foi obrigada a substituir a perda de competitividade que tinha nos mercados, que foi passando a ter nos mercados asiáticos com os Estados Unidos. E se agora, de facto, as portas dos mercados, do mercado americano se começar a fechar também, a Europa fica numa situação muito complicada, porque não há outro bloco no mundo capaz de absorver a produção europeia como a China o poderia fazer ou como os Estados Unidos poderia fazer. Portanto, não há aqui um substituto. Se os Estados Unidos de alguma forma substituíram a China, não há agora ninguém que possa substituir os Estados Unidos. Portanto, a Europa tem que se reinventar e ao ter que se reinventar pode de facto estar aqui uma oportunidade para procurar um modelo económico diferente que potencie as empresas europeias e sobretudo que seja menos dependente do comércio externo como até agora tem sido. Muito bem. Mas eu acho que a Europa tem de facto de aproveitar este momento no momento em que de facto o Trump quer cada vez mais fechar-se no seu circuito, não é? Mas eu acho que de facto é muito importante que a Europa consiga criar alguns negociadores, por assim dizer, que possam cativar e que possam aproximar, porque senão a gente está sempre estamos sempre nesta inércia tramada de estarmos sempre a reboque da América e tudo o que acontece lá 6 meses depois é que acontece na Europa, e estamos sempre a reboque e acho que perdemos valor, perdemos negociação, perdemos a inovação. Acho que mesmo do ponto de vista daquilo que são os líderes da Europa, daquilo que são os grandes países, os timoneiros da Europa, e seja mesmo do ponto de vista da própria presidência do Conselho Europeu, acho que ninguém está preocupado em estimularmos, em trazermos aqui boas empresas para cá, em acrescentarmos valor aqui, que é em bom rigor aquilo que a América tem feito, não é? Obviamente que a América tem uma coisa que é uma escala que nós não temos, não é? Portanto, eles todos são só o continente, não é? Nós aqui somos muitos países a ser um continente. Pronto, o que isso faz dificulta, não é? Penso eu, se calhar estou a dizer aqui grandes baboseiras, mas parece que isto é a análise que eu faço, mas acho que nós não estamos a reagir mesmo, seja do ponto de vista do imobiliário, seja do ponto de vista da investigação, seja do ponto de vista até da própria... estás de volta.
seja mesmo do ponto de vista da própria exploração espacial, que é uma guerra. Eu acho que isto não é a mesma coisa que ir à Lua. Não estamos propriamente a fazer uma luta política e geopolítica de quem é que chega primeiro, não é? Para depois isto resfriar. Acho que não estamos aí. Estamos precisamente na fase da descoberta daquilo que possa ser as nossas demarches do ponto de vista espacial. E só se houve América, não se houve mais nada. E mesmo do ponto de vista geopolítico, nós falámos, focamos-nos bastante no plano económico, mas também do ponto de vista geopolítico, a Europa está de forma bastante expressiva, dependente do guarda-chuva dos Estados Unidos, e isso tem-se visto agora com o conflito militar, com a guerra na Ucrânia, o quão dependentes de facto a NATO está dos Estados Unidos e quão dependente a Europa está dos Estados Unidos e da ajuda militar dos Estados Unidos. E de facto também aqui é importante repensar o papel geopolítico da Europa e de facto até que ponto é que temos que olhar mais para dentro e menos para fora. E vamos ver o que é que isto vai dar com estas ameaças do Putin, não é? Agora com a questão do uso dos mísseis balísticos da América, não é? Do long range, não é? Sim, há muita coisa a acontecer. De facto, o mundo está a mudar e é um ritmo acelerado. E claramente voltando aqui ao ponto inicial que tu focaste e que te lançaste o repto, que é esta vitória de Trump e estes próximos 4 anos poderão e deverão ser, e eu acredito que o vão ser. Estou algo otimista em relação àquilo que a Europa possa fazer. É preciso que hajam estadistas, hajam líderes na Europa que estejam dispostos de facto a assumir o controle, a dar esse passo em frente e assumir as rédeas daquilo que é o futuro do processo de integração da Europa, que nos últimos 10, 15, 20 anos ficou bastante pendurado. É verdade que nós não temos tido tempos fáceis na Europa, temos tido crises. A crise financeira de facto atingiu bastante, teve surgentes nos Estados Unidos, mas atingiu bastante a Europa, ainda hoje se sente os efeitos, depois crise da dívida. Não têm sido tempos fáceis para o projeto de integração europeu, mas talvez de facto agora, os próximos 4 anos, possam acelerar e voltar novamente a pôr a agulha no sítio certo. Muito bem. Continuando este review de mercados financeiros e falando um bocadinho também daquilo que eram, na continuidade daquilo que estávamos a falar das ações internacionais versus ações dos Estados Unidos, este é um gráfico interessante que eu recuperei para esta newsletter, porque de facto tem aqui 2 dados estatísticos muito importantes. Primeiro, que o facto de nós, desde 2010, sensivelmente, praticamente todos os anos os Estados Unidos têm tido uma performance, quando eu digo os Estados Unidos, o mercado acionista americano tem tido uma performance muito superior aos mercados internacionais, seja o mercado europeu, seja os mercados emergentes. Isso não significa que no passado tenha sido sempre assim, e não o foi. Nós tivemos, este gráfico mostra que, por exemplo, na primeira década do século, entre 1999 e 2010, os mercados emergentes tiveram uma performance muito superior ao mercado acionista americano. E da mesma forma que isso tinha acontecido também entre 1989 e 1994, que depois deu lugar a uns anos de forte... Aqui não foi sobretudo uma alta performance dos Estados Unidos, mas foi um crash nos mercados emergentes entre 95 e 98, mas isto para dizer que de facto há períodos de alternância que podem ser de facto longos, e é verdade que os Estados Unidos já vão com 15 anos quase de outperformance comparativamente com os mercados internacionais, e 15 anos num horizonte temporal do investidor é muito, muito tempo. Mas é preciso terem atenção que, de facto, por outro lado, os Estados Unidos, em termos relativos, estão em máximos comparativamente com os mercados emergentes, ou se quisermos pôr as coisas no outro plano, os mercados emergentes estão em mínimos comparativos com os Estados Unidos, em mínimos de anos 2000, portanto, não seria de estranhar que, algures nos próximos anos, pudesse haver aqui um ciclo de outperformance dos mercados emergentes,
o que é preciso estar atento, porque obviamente são ciclos, os mercados emergentes são ainda, se o mercado acionista por default é um De risco. mercado de investimento volátil, bastante volátil, Sim. os mercados emergentes ainda o são Imagina-se. mais. Isso é sobretudo negativo quando cai, mas de facto ter alguma percentagem de investimento em emergentes num bom ciclo de mercados emergentes pode ter de facto um efeito muito, muito positivo numa carteira de investimento. Muito bem. E este crescimento dos Estados Unidos está aqui bem representado neste gráfico, ou seja, o S&P 500 já representa 51% do mercado acionista mundial. Portanto, quando Isso falamos tem muita expressão. Tem muita expressão. quando falamos que investir em ações é investir nos Estados Unidos, é também por isto, não é? Porque mais de metade do mundo acionista é o S&P 500. Depois temos ali um bloquito para a China, um bloquito para os mercados emergentes, um bloquito para os mercados, aquilo que se chama os developed markets, mercados desenvolvidos, excluindo Estados Unidos, que inclui muita coisa, inclui Canadá, inclui Japão, inclui a Europa. E depois temos ali ainda um outro bloco dos Estados Unidos, portanto 51% é o S&P 500, mas fomos o resto dos Estados Unidos, incluindo small caps, temos praticamente 60% do mercado acionista mundial é Estados Unidos. É muita fruta, como se costuma dizer. Estava ali um comentário giro que estava a excluir a TSMC e a Aramco. Sim, que são dois gigantes. São dois gigantes no Médio Oriente, mas que, na verdade, não se pode olhar para eles como... São ações isoladas, não são um bloco geográfico, porque, de facto, é um pouco como aconteceu no passado com a Finlândia, que tinha a Nokia, basicamente, aquilo não era um mercado acionista, era a Nokia, que por si só valia praticamente toda a capitalização bolsista daquele país, era uma empresa. Bitcoin, e agora tens a história dos tipos da Ozempic, não é? Que também já valem tanto como o produto interno bruto do próprio país, não é? Onde é que eles estão registados? Eles são, não é Holanda, Finlândia, não, Finlândia não, não é Noruega, deixa eu ver aqui. Vamos pedir ajuda ao Google. Exato. Eles são Dinamarca, exatamente. Ok. Dinamarca, isso mesmo. Mas não são cotados, ou são? O Ozempic é cotado? Não. Portanto, a empresa é a Novo Nordisk e que basicamente aquilo que a empresa, basicamente a notícia que veio, não é? Mas o Novo Nordisk é cotado, portanto, eles fazem parte do Novo Nordisk, é isso? É isso. Ok. Então é isso. E o Novo Nordisk é um gigante na Europa, portanto, sim, aí bate certo. Não, e que neste momento acho que vale tanto como o próprio PIB da Dinamarca. Embora não tenha tido uma performance muito simpática nos últimos tempos. Não? Aliás, como a generalidade das ações europeias. Ok. Muito bem, mas quer dizer, ele cresceu nos últimos 2 anos, cresceu tipo brutalmente. Não sei se até consegues depois consultar aí, dá para ver alguma coisa a esse respeito. Sim, ou estou enganado? Deixa-me. Até aproveito e partilho em live aqui o gráfico. Novo Nordisk, então, temos nos últimos 5 anos um crescimento interessante, pois 300%. É isso, foi isso. Com uma queda bastante pronunciada nos últimos 6 meses, 20%. Claro, em 2024 está 5% positivo, no último ano 5%, que também não é relevante, mas houve de facto aqui uma fase de crescimento exponencial que diria até a metade deste ano, que atira o título para uma valorização de 300% nos últimos 5 anos, o que não é despiciente. Não é para não? Não, de todo. Ok. Muito bem, voltando para a reta final desta overview de mercados financeiros, portanto, Bitcoin, começámos a newsletter a falar na Bitcoin e este gráfico já é de ontem, portanto até se calhar já está desatualizado, portanto até podemos olhar para a Bitcoin em real time as we speak e ver a que valor de mercado é que está acima daquilo que está aí representado nesse gráfico. Vamos trocar aqui para o gráfico em real time. Aqui 94. 94.300 e qualquer coisa. Portanto, o caminho para os 100k está aberto, não falta muito.
isto na Bitcoin é um pulinho, é um dia ou dois de valorização mais acentuada. Exato. E estamos lá. Portanto, Bitcoin Achas que vai cair? Campos. Diz? Achas que vai cair muito depois? A Bitcoin É pródiga nisto, não é? bastante pródiga em exacerbar movimentos, ou seja, desde que a Bitcoin existe, se nós incluímos a Bitcoin como classe de ativos no total dos blocos das várias diferentes classes de ativos, a Bitcoin foi sempre o ativo que mais valorizou ou que mais desvalorizou num determinado ano. Nunca teve meio termo. Portanto, isso por si só é um sinal de que o que é que Muito podemos gajo. esperar no futuro. Muito gajo a fazer dinheiro nesta altura, não? Sim, sendo que a Bitcoin também é um fenómeno de fear of missing out, o que significa que há muita gente que investe em Bitcoin quando ela se torna notícia, e a Bitcoin muitas vezes torna-se notícia quando já está no final destes movimentos de valorização exponencial. O que significa que depois, se houver um movimento de queda, e olha aqui por exemplo, vamos pôr um gráfico assim mais de longo prazo. Nós tínhamos a Bitcoin em agosto quase nos 70 capas e depois vai cá para baixo para os 50. Isto parecendo que não, estamos a falar para aí de 40% de desvalorização. E mesmo num gráfico ainda puxando isto para baixo para trás, tivemos a Bitcoin a valer quase 65 mil algures em 2021, novembro de 2021, e no final de 2022, portanto um ano e pouco depois, estava a valer 17 mil. Estamos a falar de um derretimento de valor absolutamente brutal. E há muita gente que de facto investe na Bitcoin nestes movimentos, quando há estes saltos de valorização espetacular, quando ela aparece nos telejornais, e ainda recentemente um amigo meu enviava-me uma peça de um telejornal, portanto, o Jornal das 8, TVI, salvo erro, a falar sobre Bitcoin. E quando assim quando chega a este nível, quando já está nas televisões, nos jornais, quando... antigamente, e sem qualquer desprimor pela classe social, mas antigamente dizia-se que havia uma frase muito comum que era: quando o taxista falava de ações era a altura de as vender, porque era de facto quando estávamos naquele final de movimento exponencial de valorização. E isso acontece muita gente que investe em Bitcoin, investe de facto nos finais destes movimentos e depois não tem estômago para aguentar a queda, e é preciso de facto ter estômago para se investir em Bitcoin, sobretudo no longo prazo. Porque de facto, quando cai a sério, séria, não é? E esse nem sempre é fácil lidar com esses movimentos. Portanto, o que é que eu acho? Acho que de facto a Bitcoin vai continuar a ser um ativo muito volátil, acho que vai seguramente bater nos 100 capas muito em breve. A partir daí, se calhar pode ter ali ainda um upside interessante com essa euforia de ter atingido esse marco dos 100 capas, mas vai continuar a ser muito volátil e vai haver um ano que, por qualquer razão que ninguém está a adivinhar o porquê, vai ter uma queda muito, muito forte e muita gente vai panicar com esse movimento e se calhar saltar fora no pior momento. Muito bem, muito bem. E é isto, Heatmap, só para fechar esta newsletter, Heatmap dos mercados acionistas americano e europeu, misto, mas já com algum pendor a vermelho, e é interessante se reparares, consegues ver que houve setores claramente que dissociaram daquilo que foi a tendência dominante. O setor financeiro continua a ter um momento positivo, a grande parte dos pesos pesados do setor financeiro teve um retorno positivo, apesar de depois olharmos aqui para a tecnológica e tirando a Apple, que teve uma semana positiva, ainda assim marginalmente positiva, tudo o resto a vermelho. Portanto, tecnologia, healthcare, tudo no vermelho. O setor financeiro foi a exceção à regra. Muito bem. Sim, senhora, muito bom. Obrigado por este Obrigado por este... Está feito o update que se impunha. Exato. Depois da euforia pós-Trump. Exatamente. E entramos nesta reta final do ano. Costuma ser... os finais de ano costumam ser positivos nos mercados financeiros. Portanto, é uma altura... Não sei se os investidores imbuídos de espírito natalício aproveitam também para comprar ações numa altura em que se espera que
há sempre também aquela expectativa que o ano seguinte, o final de ano não é só o espírito natalício, é também o renovar de votos para o ano a seguir, para o novo ano, não é? E há aqui sempre uma positividade, uma alegria, um espírito Sim, sim. condizente com momentos mais eufóricos de bolsa. Diria que sim. Estás E positivo para Tô. o final do ano e para o próximo ano? Sim, acho que o próximo ano vai ser um ano. Pá, é um quarto de século, não é? Acima de tudo, e acima. Há bocado tu disseste uma coisa que é muito verdade e acho que toca na vida das pessoas, de cada um de nós, de maneira diferente. Mas de facto o mundo está a mudar muito rapidamente. E isso tem um grande peso. Tem o peso que tem na vida das pessoas de forma muito diferente. Toca a cada um de nós de maneira diferente. Eu, para mim, face àquilo que é o meu ecossistema, eu acredito que o 2025 vai ser um ano importante em muitas matérias, e principalmente aquilo do ponto de vista do mundo em que vivemos, do ponto de vista geopolítico. Tenho a certeza de que vão acontecer coisas importantes para o próximo ano e que vão influenciar da forma como vamos viver os próximos anos. Não tenho dúvidas. Seja com a questão seja com a história da Ucrânia, seja com a história de Israel e seja com a história da América. E Mais uma razão para sermos equilibrados nos nossos investimentos, não é? Sim, nem mais, isso mesmo. Bom, muito Paulo, obrigadíssimo, pá. Acho que não resta muito mais tempo. Pá, só partilho com todos que, pá, acho que o combate do Tyson foi um flop, pá. É verdade, pá. Coitados, aqueles que pagaram 2 milhões de euros para que eu podia ter sido wrestling, não é? Já que era combinado. Exato. Aquilo foi... Pá, outro dia vi um vídeo que, de facto, comparava a velocidade com que o Tyson treinava versus aquilo que ele fez no combate. Também a idade não era a mesma, não é? Não. Estou a dizer, as sessões de treino dele agora... estas pré-combate. E aquilo que ele fez no combate. Pá, é bizarro, tipo, imagina, o sprint, o movimento de pernas, tudo, não é? A forma como o jab, pá, as sequências. Portanto, achas que o gajo foi um mau ator? Não foi uma atuação digna de Oscar? Eu acho que aquilo combinado a ser assim, feio. Acho que foi feio. Acho que lhe dou-lhe o mérito do gajo ter 60 anos e conseguir levar na tromba de um puto de 20, mas acho que nem o Jake Paul quis matar o Tyson, pá, e nem o Tyson quis matar o gajo, porque o Tyson tinha dado 2 baunilhas e aquilo tinha acabado ali o combate. Eu acho que sim. E fisicamente o Tyson estava muito mais fisicamente bem preparado do que o Jake Paul. Portanto, sim, não tenho dúvida. Portanto, foi basicamente um combate para ganhar dinheiro. Sim, ele ganhou 10 e para ninguém se alejar. Ele ganhou 10 e o outro ganhou 40, não é? Um bocadinho parvo, mas pronto. Enfim. É o que muito bem, já em jeito de piada vi um meme esta semana em que basicamente a Kamala Harris desafiava o Jake Paul para um combate para pagar o financiamento da sua candidatura, agora que não pôde recolher os dividendos financeiros da vitória. Portanto, o próximo combate é a Kamala. Eu fico sempre a pensar nesta coisa, porque nestas situações seja na América, que é uma escala gigante, ou seja mesmo aqui em Portugal, os investimentos e os financiadores das campanhas, pá, depois quem perde fica sempre a arder com a guita, pá, é uma faz parte, não é? É uma aposta, não é? Fico sempre, pá, ainda bem que não me meto nessas calvadoras, mas pronto. Bom, Paulo, obrigadíssimo, mais uma sessão espetacular. Obrigado a todos que nos estão a ouvir, um abraço a todos, boa semana a ti, Diogo, e estamos cá para a semana novamente. Exatamente, é isso mesmo. Força. Um grande abraço. Tchau. Tchau.